se sintam mais à vontade. Como é que vocês estão? Animados? É a primeira vez que tenho a oportunidade de conhecer este ambiente. Já tinha ouvido falar e, pela graça de Deus, acreditamos que esta igreja tem sido relevante nesta comunidade. É uma igreja bastante acolhedora desde que eu cheguei aqui. Fui muito bem recebido ali na recepção, orientado. Estava ansioso para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Rômulo para esta igreja, para esta comunidade. Muito bem. Quando nós olhamos para a igreja, quero agradecer aqui, a minha família que está comigo, as duas mocinhas que cantaram, são o fruto desse relacionamento de 22 anos com a minha esposa Elisane, que está ali, faz assim. É raro a gente ter a oportunidade de, com a família, visitar um pouquinho do trecho, do trabalho que a gente realiza. De Manaus até aqui é um bom trecho e elas fizeram bravamente comigo e estão aí durante essa semana. Muito bem. Conversando com o pastor Rômulo sobre essa série de estudos que ele tem feito para esta igreja, eu achei bastante interessante, porque ajuda a igreja e a mim e a você a entendermos com clareza, com profundidade, com intencionalidade, por que nós somos o que somos, por que fazemos o que fazemos. E eu acredito que, à medida que nós somos conversando, possa ficar claro que a importância disso faz jus a termos uma série de mensagens, uma série de conteúdos, para que esse conhecimento vá se consolidando e possa, com base nele e na ação de Cristo na nossa vida, transformar ou quem sabe, direcionar as suas ações. Por isso que a pergunta que norteia, ou direciona, ou introduz a nossa conversa hoje: o que é que mantém uma igreja viva? Quando a gente vem aqui, a gente está vindo para um ambiente bastante agradável, sim ou não? Mas o que é a igreja? Para que ela serve? Quando a gente olha para o ambiente empresarial, não é incomum você ver uma empresa nascer, se desenvolver, quem sabe alcança aí os seus objetivos financeiros, estruturais, de expansão, mas também não é incomum você perceber empresas sendo fechadas por aí, sim ou não? Estava andando ontem pela cidade aí, e aí vi algumas placas de aluga-se, de prédios que há um tempo atrás não era assim. Eu me lembro que em dezembro ainda, nós estávamos à procura de algum imóvel para alugar para a nossa loja de uniformes e materiais escolares, e não tinha imóveis disponíveis. Mas ontem já percebi alguns imóveis. A despeito da crise que talvez esteja rondando a nossa economia, existem ciclos empresariais que empresas nascem e empresas fecham. Mas quando nós olhamos para uma igreja, esta não é uma realidade que nós gostaríamos que se aplicasse, sim ou não? Claro que não, porque nós acreditamos e entendemos que uma igreja foi constituída ou é constituída para crescer, para se desenvolver, para que as pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Mas, se isso fosse uma verdade pura e simples, não haveriam igrejas fechando por aí. Quando nós olhamos para a história, é possível que você já tenha visto algum documentário, ou quem sabe alguma matéria, falando da história das igrejas ao longo da existência da civilização por aí. A história das religiões. E existem alguns exemplos bem emblemáticos, e quando a gente olha para a Europa, especialmente,
A igreja cristã não é mais a mesma do que já fora. Então, os exemplos de igrejas grandiosas, igrejas apoteóticas, assim, igrejas monumentais na Europa, ela é bem factível de ser percebida nas reportagens por aí. Nós percebemos que naquelas instalações existem histórias, não só que preenchem os livros, mas nós precisamos olhar para aquelas igrejas e entender que existiu uma vida de comunidade ao entorno daqueles prédios. Sim, eu estou falando de famílias, estou falando de expectativas, estou falando de religiosidade, estou falando de vidas transformadas. Talvez a gente tenha o costume de olhar para esses prédios e pensar assim, que arquitetura bonita, arquitetura clássica europeia, não é? Mas eu queria te convidar, nesta manhã, a olhar para esses prédios de uma outra forma, como se fossem famílias cristãs, que em algum momento frequentaram esses ambientes. Só que, com o passar do tempo, algumas delas mudaram as suas características. Algumas coisas mudaram na essência desses prédios. Se você for para a internet, aí você vai encontrar alguns desses prédios lindíssimos, bem conservados, bem cuidados, porém, agora sendo utilizado para outra finalidade diferente da que nós temos aqui hoje, por exemplo. E você pode olhar e, de repente, achar um sacrilégio, né? Uma palavra um pouco antiga, mas talvez muito comum no ambiente eclesiástico de algum tempo atrás. Como assim uma igreja se tornando um lugar que não é mais a casa de Deus? Mas essa é uma realidade que tem se repetido, e você pode procurar depois na internet aí, não é difícil você encontrar, porque em algum momento essas igrejas deixaram de ser igreja e passaram a ser apenas lugares, com finalidades diversas da qual foram pensadas quando foram criadas. Se tornaram ambientes ainda agradáveis, de arquitetura bonita, porém, em relação à sua essência, em relação à sua finalidade, foi mudada. E é nesse contexto que surge a pergunta desta manhã: por que igrejas morrem? Por que igrejas fecham as suas portas? Nós poderíamos passar um bom tempo conversando sobre isso aqui. Desde o conceito filosófico do que é ser igreja, até nas estratégias que foram utilizadas ou deixadas de utilizar para gerar engajamento, atratividade, má administração de recursos. Mas, quando nós olhamos para a realidade que cerca nossas vidas, as coisas mudam, sim ou não? Existem mudanças que acontecem no comportamento humano, na sociedade como um todo, que não necessariamente podem ser compreendidas apenas com um conceito, com uma fala. Então, essa pergunta, por que igrejas fecham, por que igrejas morrem, ela não é tão simples de ser respondida, mas de uma forma mais objetiva, quando nós olhamos para a Bíblia,
nós podemos entender que quando Cristo aqui esteve, Ele deixou para a igreja um propósito claro quanto à sua existência. E é sobre isso a nossa conversa hoje. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 28, verso 19, você se lembra desse momento, não é? Jesus viveu aqui, passou 33 anos aproximadamente convivendo conosco, sentindo as nossas dores, entendendo as nossas necessidades. Um Deus encarnado, com um propósito claro de revelar o Pai para mim e para você. Mas em algum momento ele olhou para os discípulos, aqueles mais próximos, e disse assim: olha, é importante que eu vá embora. Claro que ele estava falando no contexto da necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Porém, ele deixou uma tarefa. E o que diz aí em Mateus capítulo 28? O que ele diz? Portanto, façam o quê? Discípulos em todas as nações. Então, o contexto da missão da igreja, o propósito para o qual ela existe, é mais importante do que a própria existência do prédio. Porque a igreja que Jesus fundou, ela não tinha paredes, sim ou não? Tinha ou não? Ela não tinha estrutura confessional, assim, de CNPJ e tudo mais. Mas a igreja que Cristo fundou tinha um propósito, uma missão clara e objetiva. Façam discípulos. Eu não quero aqui assumir a responsabilidade de afirmar que aquelas igrejas que nós mostramos agora há pouco deixaram de cumprir a sua missão, deixaram de fazer discípulos. Não é essa a minha pretensão. Porque, como eu disse aquela hora, não é tão simples você responder uma pergunta do porquê uma igreja fecha as portas. Podem ter vários elementos, mas eu estou dando enfoque aqui no que Deus deixou a igreja para fazer. Talvez se Jesus fosse um coaching empresarial, ele dissesse algo do tipo: o processo para a manutenção da igreja é estruturar o ministério de música, é treinar bem a equipe da recepção, é treinar os professores da escola sabatina para que as crianças cresçam conhecendo como ser crente. Às vezes nós olhamos para a igreja como um conjunto de departamentos. Porém, quando nós olhamos para o que Cristo apresentou, Ele falou: façam discípulos. Jesus colocou essa métrica, essa orientação, para que eu e você entendêssemos que, no final das contas, o que nós temos que estar fazendo. Por que estamos aqui? História, dados estatísticos mostram... É meu tempo que já está acabando, não é possível. As estatísticas apresentam que quando uma igreja, entre aquilo que ela recebe de novos membros e aquilo que sai é menor do que a taxa de 1, ela está em declínio. Isso quer dizer que menos pessoas começam a frequentar os ambientes, a estrutura.
E isso é a condenação física, é a preocupação física, é a preocupação numérica de qualquer instituição, de qualquer igreja, de qualquer denominação. Agora, se nós olhamos para as igrejas europeias e temos essas informações, como está a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu quero crer que a maioria aqui são adventistas do sétimo dia. Mas talvez existam pessoas que estão conhecendo a igreja hoje. E eu espero que o Espírito Santo vá traduzindo isso ao seu coração aí. E ao final você conheça um pouquinho mais do que é a Igreja Adventista do sétimo dia. E qual a missão que Cristo deixou para mim e para você. A Igreja Adventista do sétimo dia, acreditamos nós que foi estabelecida para um tempo específico. E alguém pode olhar e falar, mas é muita arrogância, né? É muita prepotência pensar assim. Talvez. Talvez a forma de se expressar, talvez a forma de apresentar isto, talvez o vocabulário utilizado não seja o ideal. Mas quando nós olhamos para um texto como este, algumas coisas começam a entregar para mim e para você algumas evidências, não de uma placa, mas de características. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz assim, quer ler comigo? O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer o quê? Guerra contra o quê? O restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. O que o texto bíblico está dizendo é que a descendência da igreja, fundada por Cristo, exibe algumas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Cristo. A sua constituição fala de que Cristo é o cabeça da igreja. As revelações dos seus pioneiros, da origem da sua igreja, a revelação profética que existe na igreja aponta a Cristo como centro. Defender o que a Bíblia diz como regra de fé e prática é os mandamentos de Deus. Enquanto adventista do sétimo dia, você, enquanto membro dessa igreja, precisa ter isso muito claro no seu coração, o porquê você é o que é enquanto adventista do sétimo dia. E sim, nós acreditamos que uma escritora norte-americana chamada Ellen White recebeu de Deus revelações importantes com base na Bíblia para orientar a igreja. E no livro Evangelismo, página 119, ela diz assim, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Nenhuma outra obra, entre parênteses, da igreja há de tão grande importância. Qual que é a missão da igreja? Quando nós olhamos para aqui, atalaias portadores de luz, a mensagem de guiar, de orientar, de esclarecer, é uma responsabilidade, não é um privilégio. É importante que eu e você, enquanto membros da Igreja Adventista, entendamos
que o seu papel, que o meu papel enquanto participantes do Evangelho de Cristo, não é de condenar e apontar, mas sim de indicar quem é Cristo, qual é o papel dele. A preocupação que o pastor desta igreja tem para com esta igreja é legítima demais. Dar a mim e a você a clareza de identidade, para que você e eu não nos percamos nos processos e mudanças que o mundo apresenta. Porque no final das contas, o prédio, a instituição, continuará aqui. E se eu e você não estivermos firmados no porquê eu e você estamos aqui, isso aqui continuará sendo um encontro de pessoas. Não que está sendo, mas se tornará um encontro de pessoas igual aqueles prédios que eu mostrei há pouco. Vai se tornar apenas um lugar agradável. Mas eu e você não fomos chamados para isso. Alguns pioneiros desta igreja, desta fé, e as características de vida que eles tinham nos ajudam a entender a essência desse chamado. Aqueles que conhecem um pouquinho mais, conhecem aí John Andrews. Após a morte da sua esposa, mesmo em luto ainda, aceitou o chamado para atravessar o oceano e ser missionário para a pregação do Evangelho na Europa toda. Tiago e Ellen White, sem recursos nenhum, apenas com as suas convicções a respeito do seu chamado, da missão de pregar o Evangelho, abriram uma prensa para publicação de material evangelístico, com os próprios recursos. Esse senhor chamado Abraham LaRoe, aos 65 anos, vendeu tudo o que tinha para ser missionário em um outro lugar, missionário de sustento próprio. O que movia a vida dessas pessoas? É possível viver algo assim, sem que tenha muito claro no coração o porquê você vive a sua fé? Me lembrei de Mateus capítulo 28. Ide e fazei discípulos para o reino de Deus. Eles sabiam o porquê eles existiam. Alguns dados estatísticos para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada em 1863, enquanto instituição, enquanto CNPJ. Naquela ocasião, 3.500 membros. 6 escritórios administrativos nos Estados Unidos. E a igreja entendeu que seria necessário, era importante, organizar-se, criar regulamentos, criar normas de procedimentos, para que através dessa infraestrutura, para que através dessa organização, eles tivessem condições de agirem como um corpo único. Veja bem, quando eu e você somos chamados a cumprir o propósito que Deus colocou em sua mão, você é um evangelho, você é um missionário que entende qual é o chamado que Deus lhe fez. Mas quando você se junta com alguém, as características, os recursos são potencializados para que um terceiro pudesse ser alcançado. Por exemplo, à medida que a igreja crescia e ela se organizou, ela conseguiu enviar missionários para o outro lado do mundo. Lembra lá de Mateus, capítulo 28? Em todas as nações.
muito provavelmente, pelo seu próprio recurso, pela sua própria condição, ele não conseguiria viajar para o outro lado do mundo. Porém, enquanto igreja organizada, os escritórios foram sendo criados para dar a estrutura administrativa necessária para coordenar os trabalhos, para reunir os recursos, para focar em pontos estratégicos de pregação. E através disso, em 2024, a igreja fechou, não aparece o dado, aparece aqui embaixo, 23 milhões de membros. Queridos, esta não é uma pregação apologética a respeito do sucesso da igreja. Essa é uma informação que te ajuda e me ajuda a entender que o esforço humano orientado pelo poder divino realizará a obra do Senhor na terra. É claro que uma instituição, uma organização, ela não serve por si só, ela não existe por si só. Ela existe com o mesmo propósito, com o único propósito de apoiar a pregação do Evangelho, para apoiar o que eu e você precisamos fazer. E aqui eu vou me direcionando para a nossa conversa pessoal aqui. Porque até então, eu conversei sobre a igreja. Mas o que é a igreja? O que é a igreja? Eu queria, nesses últimos momentos, fazer essa reflexão com você. O que é a igreja? Talvez na sua mente o adventista está acostumado com essa mensagem e está pensando assim, a igreja sou eu. Já ouviu isso? Não. A igreja somos nós. Eu queria que você traduzisse isso para a sua vida pessoal. Qual é a missão que move a sua ação de vida? Quando você sair daqui, como os seus recursos, a sua capacidade, aquilo que Deus colocou em suas mãos, estará ligado com a missão de fazer discípulos. Você sabe por que eu preciso dessa reflexão na minha vida? Porque a igreja não são os prédios. A igreja, Jesus não chamou prédios para desenvolver esse trabalho. Os prédios são necessários, sim ou não? Importantes. O conforto é importante, mas é essencial. Quase 10 anos de Espaço Vida, sim ou não? Hã? Quem são os pioneiros aqui? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Ó, bem na frente. Muitas famílias foram transformadas aqui. Louvado seja o Senhor. Muitas vidas foram mudadas para sempre, e às vezes gerações para frente, inteiras foram mudadas por causa desta comunidade. Porém, para todo sucesso, para todo crescimento, a história nos mostra que existe um perigo, existe um desafio. Sabe qual é? O perigo, o desafio de nós ficarmos centrados em nós mesmos. De olharmos para aquilo que nós temos e preocupar-nos com a conservação. Tá bom aqui. Chegamos num ponto em que é muito bom estar na igreja. Mas corremos um sério risco de trocar a missão pela manutenção.
Sabe como isso acontece? Quando eu saio daqui e o que eu vivi aqui, as pessoas lá de fora não sabem, não conhecem, não têm a oportunidade de experienciar. Quando a igreja deixa de ser um centro de influência para que as pessoas conheçam a Cristo e passa a ser só um prédio bonito nesse bairro. Que, aliás, que bairro bonito esse aqui, né? Que igreja linda nós temos aqui. Mas se for bonita, sem um propósito, é só arquitetura. Corremos exatamente o mesmo perigo de algumas igrejas que você pode pesquisar por aí. Nós precisamos ter claro na mente que o nosso propósito de existência é alcançar pessoas. Se nós perdermos este propósito, não sou profeta nem filho de profeta, mas a história está me dizendo que vai fechar. As igrejas não morrem porque elas fecharam as portas. O fechar as portas é o reflexo de algo que já aconteceu muito antes. E isso não tem a ver com a instituição. Isso tem a ver com a minha vida. O que eu faço com a minha vida quando eu saio daqui? Você sabe por que você é crente? Você sabe por que o Evangelho chegou na tua casa? A Bíblia me diz que todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como um missionário. Sim, eu preciso perguntar. Você tem sido missionário? Como você tem sido missionário? Eu não conheço você, então eu tenho isenção para falar. Porque essa é uma pregação para a minha vida. Eu e você precisamos entender, porque senão nós corremos o risco de deixar a igreja. E conforme ela for ficando vazia, porque eu e você não temos o propósito claro no coração, vai chegar um momento em que ficarão só as paredes e a arquitetura. Entenderam como a igreja morre? Pode ficar a parede bonita, a instituição perfeita, o CNPJ limpinho, mas vazia de pessoas. Porque à medida que a missão vai morrendo na sua vida, à medida que a missão vai morrendo na minha vida, não faz sentido, não vai fazer sentido para mim. Eu vou pensar assim, aí na igreja, estou cansado disso. O quê? Investir recurso para o meu filho ir para um acampamento dos jovens? Não faz sentido isso aí. Para quê? Para quê? Vocês ainda são a igreja que Deus tem nos sonhos para esse bairro? Por que essa igreja foi plantada aqui? Qual é o propósito dessa igreja aqui? Por que você se tornou membro desta comunidade aqui e não de outra? A minha oração é que eu e você saiamos daqui convictos de que se não formos missionários, nós temos um bom motivo para nos ajoelhar e pedir misericórdia, Senhor. Misericórdia. Quando a gente olha para a história desta comunidade, a gente percebe que os pioneiros têm cumprido a missão. E você talvez seja fruto deste trabalho. E nesta manhã está sendo desafiado para continuar o trabalho. As próximas gerações precisam levar o mesmo legado de fazer discípulos para o reino de Deus nesta comunidade, para que continue sendo a igreja viva. Respondendo à pergunta que nós fizemos no começo dessa conversa. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora.
E enquanto ela estiver cantando, é uma oportunidade que você tem de orar ao Senhor, pedindo que Ele continue impressionando e movendo o seu coração na direção do serviço que Ele tem para você realizar. Que eu não sei qual é, eu não sei com quem é, mas Ele tem. Porque todo aquele que nasce no reino de Deus, nasce como? Um missionário. Olho ao meu redor, há tanto que fazer. Braços cruzados, mãos atadas, nunca foram plano de Deus. Se o que lhe falta é coragem, se o que lhe falta é amor, é só lembrar que nas mãos do Senhor o impossível não mais existirá. Quando Deus pede, eu devo ir. Quando Deus manda, é só seguir. Quando Deus fala, prepare-se. Logo em seguida o mar pode se abrir. Não invente desculpas, nem corra atrás de escusas. Quando o Senhor vai à frente, nada no mundo pode impedir você. Deus quer usar você de um modo especial. Ouça o convite, o chamado. Venha dedicar os seus dons, mesmo com poucos talentos, mesmo com pouca instrução. É só lembrar que nas mãos do Senhor o impossível não mais existirá. Quando Deus pede, eu devo ir. Quando Deus manda, é só seguir. Quando Deus fala, prepare-se. Logo em seguida o mar pode se abrir. Não invente desculpas, nem corra atrás de escusas. Quando o Senhor vai à frente, nada no mundo pode impedir você. Nenhuma porta fechada, nenhuma língua pesada, nada pode nos deter, nada pode anular o que Deus pode fazer. Quando Deus fala, prepare-se. Logo em seguida o mar pode se abrir. Não invente desculpas, nem corra atrás de escusas. Quando o Senhor vai à frente, nada no mundo pode impedir você. Nada no mundo,
Deus está ansioso para agir na sua vida, para que Ele leve esperança àqueles que não o conhecem. Deus tem plano para este bairro. Deus tem plano para os seus vizinhos. E esses planos incluem você. É isso que vai manter a igreja viva. É isso que vai manter a igreja viva. A mensagem dessa manhã não tinha como propósito dizer o que você tem que fazer, mas tinha como propósito deixar claro que se você não sabe por que você está aqui, isso pode ser um perigo para a igreja. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa nos abençoar, para que sejamos portadores de luz aonde nós estivermos. E o nome de Deus seja honrado através da nossa vida. Posso orar com você? Querido Pai, amado Senhor, obrigado, meu Pai, porque nesta manhã, ao relembrarmos a grande comissão que o Senhor nos concedeu, ao analisarmos o chamado profético que esta igreja tem para pregar a mensagem do Evangelho, através daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, nós tivemos a clareza da nossa identidade enquanto igreja profética e enquanto chamado para a missão de cada um de nós. Por favor, Senhor, que o poder do Espírito Santo possa ser derramado sobre cada um de nós, para que nós possamos cumprir esse evangelho que o Senhor colocou adiante de nós. E assim possamos honrar o Seu nome em tudo que nós fizermos, em cada uma de nossas ações, com cada centavo que tiver no meu bolso. Que tudo possa ser usado para abreviar a Sua vinda a este mundo sofredor. Capacita-nos para isso, Senhor. Isso é maior do que nós. Mas assim como o Senhor fez com os pioneiros, faça também conosco. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém.